O golpe militar, eu estava exatamente já na universidade, né? Porque eu entrei na universidade em 1963, né? Na faculdade de medicina. E esse período que eu estou na faculdade, logo que eu ingressei na faculdade, eu passei a participar da JUC, como eu disse. A P já foi em 1965, por aí, logo depois do golpe. E a JUC já tinha uma participação grande, uma militância, aliás, desde o primeiro ano da faculdade de medicina, que tinha uma atividade grande. E era um período em que, com João Goulart, né, existia um movimento democrático e anti-imperialista crescente no país. Esse movimento era um movimento em que tinha bandeiras como as reformas de base, né? Sobretudo a reforma agrária, que ganhou um destaque muito grande, e campanhas assim que nós participávamos, sobretudo na universidade e na JUC, que era a campanha de alfabetização. E essas campanhas de alfabetização em que os estudantes universitários participavam disso. Então aquilo, quer dizer, era movimento para todo lado. Quer dizer, a campanha de alfabetização tinha um papel importantíssimo. Eu não sei qual era o índice de analfabetos no Brasil nessa época, mas era enorme, né? Enorme. Então aquilo tinha um papel gigantesco, né? Nós íamos para esses estádios cobertos exatamente para selecionar gente, muita gente, para participar das campanhas de alfabetização. Talvez uma coisa assim que Cuba fez era capaz de a gente fazer em muito pouco tempo. Então, como você vê, era um movimento democrático gigantesco, que abarcava tudo. O movimento pela reforma agrária ganhou uma expressão muito grande, o movimento operário, né? O movimento operário de São Paulo, no Rio de Janeiro, né? Então, o golpe veio exatamente como uma resposta, né, das forças conservadoras a isso, porque eles também procuravam mobilizar as camadas médias contra esse ascenso do movimento democrático, anti-imperialista e agrário, né? Então, nessa época, na faculdade, o golpe para nós foi uma surpresa, porque tinha essas ilusões todas que permeavam, né? Pelo menos se tinha uma certa confiança de que esses comandos militares que eram mais progressistas ou vinculados até o PCB, que um golpe não ia ter não ia prosperar, mas o contrário, né? Então foi uma surpresa, e diante da surpresa houve vários tipos de reação, né? Por exemplo, a reação era o seguinte: chegava notícias, né, porque nessa hora, sem preparação, notícias as mais diferenciadas, né, que o Brizola ia começar a resistir e quem deveria ir para o Rio Grande do Sul. E entre nós, várias pessoas começou a se deslocar para o Rio Grande do Sul, a esmo. Voltava pelo meio do caminho, porque eu participei de um movimento, um grupo que ia juntar e se organizar, não é, para começar a fazer alguma reação. Você veja uma coisa assim completamente espontânea, né? Em Feira de Santana, que é perto de Salvador, acho que até o Haroldo participou de alguma coisa nesse sentido. Eu cheguei a deslocar para Feira de Santana, mas uma coisa completamente disforme, né? Não apareciam as pessoas, aí voltamos novamente para Salvador. Hein? Chico Pinto teve um papel importante nisso, entendeu? Como resistente. Então surgiam assim pessoas indignadas e que vamos ver como é que a gente reage. Era uma coisa completamente espontânea, né? Completamente espontânea. Logo depois a gente se reuniu e aí entrou exatamente nós e o PCB, quer dizer, militantes do PCB na época,
né? E já em Salvador, o que é que faz? Então aquilo repercutia muito, né? Sem se saber como aglutinar forças para reagir no primeiro momento. Então foi isso que aconteceu. E eu me lembro que um fato que marcou muito logo depois do golpe na Bahia é que a gente se reuniu para pinchar algumas avenidas assim na Bahia, por exemplo, o Corredor da Vitória, Avenida 7, etc, etc.